A eterna tradição. H. J. Souza. Erguem-se por toda parte as fogueiras dedicadas a São João, como se fossem fachos enormes iluminando vilas, aldeias, cidades, países inteiros, principalmente no Brasil, cujo nome faz lembrar a brasa, o Agni Paroxa das tradições orientais, ou seja, Agni, o fogo sagrado que arde em todas as coisas, embora que o nome Brasil, em verdade, de brasa não provenha, e sim, do termo Badesir, Basil ou Brasil. Como já tivemos ocasião de provar, mesmo que através da pré-história, se assim o quiserem, em nosso estudo publicado em um número anterior desta revista, dividido em 3 capítulos intitulados Brasil Fenício, Brasil Ibero-Ameríndio, Brasil de hoje. E as fogueiras continuam ensinando aos homens que devem ser iluminados pelo fogo divino, tornando-se eles mesmos humanas fogueiras, por isso mesmo, iluminados pela essência divina. Do mesmo modo, os fogos riscando o espaço, em formas arabescas, como se quisesse escrever na tradicional noite de São João, tudo quanto de grandioso transcende do nome tradição. Sim, porque eles falam, também, das 4 idades do homem, que são infância, adolescência, maturidade e velhice, pergunta enigmática que faz a esfinge a quantos com ela se defrontam interrogando o mistério. Para ela mesma completar a pergunta, com estas palavras, ou tu me decifras ou eu te devoro. Isto, porque cada homem, não sendo mais do que o seu próprio reflexo, inclusive, na sua origem andrógena, devem aproveitar essas mesmas 4 idades da vida, aprendendo a saber, ousar, querer e calar. E é aí onde, em verdade, se acha o maior de todos os mistérios. Mas, continuemos a falar da tradicional noite de São João. Em nenhum outro lugar do Brasil, a noite de São João possui a simbólica expressão dos mistérios que a mesma envolve, como na Bahia. Tem-se a impressão de que a sua capital, por exemplo, transformou-se em enorme incêndio, que, ao invés de destruir a tudo e a todos, ao contrário, ilumina as mentes e os corações daquele povo cheio de tradições, repleto de crença nas coisas do espírito. E assim, esse fogo tradicional que lhe vem de além-mar e se fundiu depois na alma brasileira, hoje invade o Brasil inteiro, transformando em enorme fogueira. O nome João só por si é uma legenda. Isto, para começar, em busca da terra do pai João Henrique de Sagres, sela o histórico e cíclico documento, que deveria depois servir para a descoberta do Brasil. Cabral teve a primazia de ser o autor do codicilo de tão maravilhoso testamento. O Polo Norte também é a terra do pai João. E terra de João ninguém é chamada toda a região que deva ficar ignorada. João, Joanes, Jan, Doni, Jing, Dizian, Dizin ou Jin, em várias línguas, não é mais do que o gênio ou rina, que serve de guia aos homens vulgares da terra. Colombo, Cabral, o mesmo Henrique de Sagres, Jeanne d'Arc, da rina do arco, da arca ou da garta no seu maravilhoso sentido, também, de barca, pois é para esse lugar que os manus ou dirigentes de povos, como Noé, por exemplo, esse mesmo Noé, que lido anagramaticamente, nos dá o termo grego éon, que significa a manifestação da divindade na terra, conduzem seu povo ou família, repetimos. Todos esses seres não foram mais do que rinas ou gênios. O mesmo Jesus, ao dizer que meu reino não é deste mundo, não apontava apenas o céu, como julgam as religiões ocidentais. Ele queria referir-se a um reino secreto, que nem todos os seres da terra poderão alcançá-lo.
As lendas de todos os povos falam de semelhante reino, chamem-se Shambhala, Agartha, mundo de Duat, Valhalla, que é a mesma Shangri-La, hoje tão em voga, como um simples eco daquilo que podemos chamar de a tradição religiosa de todos os povos. A Igreja distingue o termo Yokanando de João Batista. Mas, a verdade é que o arauto ou anunciador do Messias prometido possuía aquele título iniciático. Isto porque Yotanan ou Yokanan é o guia, além de arauto, de um clã, família, etc., para a terra da promissão. Nesse caso, é o chefe de um movimento, ao mesmo tempo que anunciador de um avatar ou da manifestação da divindade na terra. E a prova está em que é ele mesmo quem balsa Jesus no Rio Jordão, quando o Espírito Santo descendo sobre aquele, dá-lhe o valor integral do seu messiânico papel na face da terra. Jesus, João e Jordão, 3 J's ou 3 mistérios ligados ao mundo Rina ou Agartino. Houve, pois, não um só Yokanã, mas diversos, de acordo com os vários ciclos ou idades, yugas, em que é repartida a vida universal, segundo a própria evolução humana. Quem teve ocasião de ler o Prometeu Encadeado de Esquilo, nele havia de ter encontrado a conversa entre a deusa Ió, Ísis, a lua, etc., e o mesmo Prometeu, que outro não é, senão, a própria humanidade acorrentada nas férreas cadelas da ignorância das coisas divinas. E razão, portanto, dos seus sofrimentos. Todo sofrimento humano, dizem as escrituras orientais, provém de avidya, ignorância, contrário à vidya, conhecimento, sabedoria, etc. E assim, a deusa Ió ou Ísis, aponta o seu próprio itinerário de Ió, que é aquele por onde a mônada deve palmilhar quando a evolução chegou ao máximo de determinado ciclo. Atualmente, por exemplo, tendo ela chegado aos 23º de latitude sul, trópico de Capricórnio, este abrange Rio, Niterói, Serra da Mantiqueira, etc., sendo que o mesmo passa bem por cima da capital bandeirante, como prova o monumento que lhe foi dedicado e se acha no Horto Florestal, como pode ser visto por aqueles que ignoram semelhante coisa. Eis aí a razão pela qual a nossa instituição fez construir um templo dedicado à paz universal, e consequentemente, a todas as religiões do mundo, numa colina em São Lourenço. Mesmo lugar onde, a 28 de setembro de 1921, o movimento cultural e espiritual em que estamos empenhados, fez a sua eclosão definitiva na face da terra, pois que, antes, a 24 de junho de 1899, já o fazia, digamos, de modo quase subjetivo, pois só foi conhecido pelos chamados adeptos da boa lei. Na ilha de Taparica, ponto de interseção com a capital baiana, para o trabalho pré-histórico, de Badesir e Etibal, pai e filho, mesmo que o grande Champollion brasileiro, que foi Bernardo Ramos, tivesse confundido, ao decifrar as inscrições da Pedra da Gávea, um com o outro, isto é, dando Badesir como filho, quando o mesmo era o pai. De fato, Badesir dirigia temporalmente toda a região compreendida do Vale das Amazonas até a Bahia. Enquanto Etibal, espiritualmente, desde esse mesmo lugar, Salvador e Taparica, até onde hoje é o Rio Grande do Sul. Quando o ilustre etnólogo mexicano José Vasconcelos diz que é dentre a bacia do Amazonas e do Prata que sairá a raça cósmica, realizadora da concórdia universal, porque será filha das dores e das esperanças de toda a humanidade, demonstra que é um grande clarividente. Sim, porque outro não é o nosso movimento. Daí, os pés messes in semine, como lema adotado pela nossa instituição desde o seu começo.
Desse modo, o itinerário de Ó no presente ciclo está compreendido desde Bahia, Itaparica, Rio, Niterói, São Paulo e São Lourenço, ou seja, o mesmo adotado por José de Anchieta, como se poderá verificar por sua própria biografia, toda ela repositório iniciático da história de nossa pátria. José de Anchieta também era um gênio ou rina da lagarta. Falemos ainda de João Batista. As duas iniciais por ele adotadas, como Iocanã do ciclo de Piscis, que o próprio Jesus o traça no solo quando lhe apresentam a mulher faltosa, são as mesmas das colunas do Templo de Salomão, adotadas pela maçonaria, ou sejam Joaquim e Boaz, uma de ouro, outra de prata, sol e lua. Do mesmo modo que, das cidades onde Jesus nasceu e morreu, Belém e Jerusalém. Dhinana, o conhecimento, a sabedoria, e Bhakti, o amor, a devoção, etc., são os dois caminhos da Vedanta. Cagliostro, como representante da maçonaria egípcia, adotou como um dos seus pseudônimos, o de José Bálsamo. Pelo que se vê, as duas iniciais, J e B, aparecem em toda parte onde houver um motivo iniciático, ou melhor, alguém investido de poderes superiores, ou mesmo um lugar rina ou do mesmo caráter. Em nosso templo figuram essas duas colunas, além de, nas mesmas estar impresso o signo de Aquários, do futuro Avatara. Na maçonaria, ainda, existe o rito do Adon Iramita, Adão ou Adon, Ira, o ressuscitado, como dizem as suas próprias tradições, imita o Mitra, que é um termo francamente solar. Haja vista o número de Cristo ser o 608, ou seja, o de um ciclo solar. Por sua vez, a respeitabilíssima Ordem Soberana e Militar da Cruz de Malta, fundada nos albores do século XI, e que teve papel importantíssimo em nossa própria obra, que é eterna, e não numa só vida, inclusive no mistério do LPD, ou da Revolução Francesa, para destruir o pé do lírio ou lis dos Bourbons na razão do Lilium Pedibus destrui, tem por patrono João Batista, Finalmente, o nome de João Batista, como arauto do Cristo, se acha estreitamente ligado ao mistério das três iniciais de que se serviu o mesmo Cristo, se não vejamos, de acordo com a lenda da sua degolação, João, Herodes, Herodiades e Salomé formam as três referidas iniciais, isto é, JHS, que não deixa de ser uma tríade superior para o quaternário inferior que foi posto na cruz. JNRJ, ou seja, Jesus Nazarenus Rex Judaeorum. Quanto à questão do fogo, vem de tempos imemoriais, inclusive com o nome de fogos de Baco, que em nada diferem das fogueiras ou fachos, fogos, etc., até hoje usados na noite de São João. E que dão a tais festas, não apenas o nome de juninas, por serem no mês de junho, mas joaninas, por serem de origem divina ou rina. Posteriormente ligaram essa festa às de Santo Antônio e São Pedro, que nada tem a ver com semelhante tradição, embora a respeitabilidade dos referidos nomes. E assim, ao invés das garantias espirituais que a referida tradição merece, surgiu a ganância comercial, a par da deturpação religiosa. E com isso, o ruído estonteante das bombas, dos foguetes de toda espécie durante todo o mês de junho, avançando pelo de julho, sem falar nos trágicos acidentes, pois que, em tudo na vida a espada de dois gumes se apresenta. Não bastassem as bombas atômicas a retirarem a anatomia do mundo e dos seres que neles habitam. São verdadeiros dias e noites de um São João beligerante, ao invés do gênio do amor que deve existir entre os homens, para fazer jus a amai-vos uns aos outros.
E como as adulterações das coisas divinas marchem através dos tempos, adeptos do deus Baco em vez do da colheita apenas das uvas, a qual era o mesmo deus dedicado outrora, chama-se a alguém que abusa do vinho, de todas as bebidas espirituosas, mas nunca espirituais, ou garantidas pela quintessência divina. Daí, a ambrósia, como licor dos deuses, que vai ter a Santa Eucaristia, ou o sangue do Cristo transformado em vinho, do mesmo modo que, seu corpo transformado em pão ou hóstia. Desse mesmo termo, Baco, surgiram as bacanais romanas, muito em voga nos tempos dos Césares romanos. A bem dizer, o nosso carnaval, que tem fama e voga no mundo inteiro, não é outro, senão, uma adulteração das procissões da decadência do Egito, da Grécia, etc., pois que o mesmo Hermes, vendo seu povo afastado das leis divinas, teve ocasião de dizer: de ti, Egito, não restará mais do que ruínas e areia, além de ficares viúvo dos deuses. O que resta do Egito, perguntamos nós, senão ruínas e areia? 2. Sim, o termo carnaval faz jus ao de carne vale ou vale a carne, pois que o deus Momo não é outro, senão o deus Mara das escrituras orientais, como tentador das criaturas. Sim, o carnaval é a tentação da carne. E dizer-se que certas revistas fazem disso negócio lucrativo. A revista que não traz uma sereia despida, não é revista. Sim, mas se torna, com ou sem trocadilho, uma revista completamente despida. Não merece, pois, entrar em casa de família decente. Muito menos, onde existam crianças, prodigiosas sementes da nova raça. Nota de rodapé: 1. Naquele tempo era o seu grão-mestre, ou chefe supremo, o conde de Rouen, e o irmão do cardeal do mesmo nome, por sinal que, sendo este muito amigo do conde de Cagliostro, a quem devia inúmeros favores. 2. De ti, Jerusalém, não restará pedra sobre pedras, disse também Jesus, condenando as terras judaicas, em franca decadência. O mundo inteiro bem que merece, hoje, semelhantes palavras. Fim da nota de rodapé. Os tempos se passaram e estamos em 1952. A tradição, ou melhor, a lei que a tudo e a todos rege exigiu, naquela famosa noite de São João que 3 fogueiras fossem armadas, as 2 primeiras, em 2 lugares afastados das vistas profanas, para não dizer, da face da terra. E estreitamente ligadas à maior de todas as tragédias, que foi a do Calvário. Mais uma vez numa delas figuravam as 3 iniciais, JHS, mesmo que em 4 transformadas, como JNRJ, a tríade superior sobrepujando o quaternário inferior do mundo. Era, a bem dizer, o final do ciclo de Pisces. Quanto à terceira, foi armada nos terrenos da Vila Helena, como residência dos 2 fundadores da obra. E que deveriam ser os atiçadores da chama, por meio de um tição retirado do fogão daquele mesmo lar ou lareira. Aqueles que deram até hoje os preciosos frutos da espiritualidade, a quantos ousaram acompanhar seus passos, deviam também oferecer os frutos e cereais, como alimento físico, cozidos na referida fogueira. Mas eis que, fenômeno assombroso se dá quando o homem coloca o tição na fogueira. Como se vê na fotografia ao lado, o tição desaparece e se transforma num facho bem por trás da fogueira, como se o mesmo para o céu se dirigisse, digamos, a confundir-se com a estrela Vênus, cujo nome esotérico, como todos o sabem, é Lúcifer, com o significado de portador do facho. Sim, fogos de São João, de Baco, mas também do Espírito Santo, por ser aquele da nova colheita.
E do lado do poente, de fato, Vesper, naquela época, mas em outra do ano, estrela d'alva, estrela matutina, como lhe chamam as gentes humildes da terra, lá estava a luzir ou luzir, na sua cor azul elétrico, como se fora, ela mesma, iluminada por semelhante facho que da terra subiu para elevar, ainda mais, aquela que, por todas as razões, é chamada de espírito da terra. Na mitologia grega, Vênus Urânia se mira num espelho. Até hoje ninguém soube interpretar tamanha verdade. De fato, Vênus se vê, materialmente falando, no espelho da Terra, como se dissesse que Vênus e Terra se confundem. Por trás da fogueira, o leitor pode ver, ainda, dois pequeninos faróis, à guisa de olhos, na mais perfeita geminidade. Olhos que espreitam da sombra a sua própria luminosidade. Sim, mistérios de nossa obra. Mistérios daquele maravilhoso ano. De São Paulo Salmos para realizar semelhante ritual, pois, como se sabe, em fevereiro é a nossa festa solar, ao mesmo tempo que jupiteriana. Não é João Batista o anunciador do Cristo, tendo este o seu Natal a 25 de dezembro de cada ano? Assim também, nosso João ou Jocanã, que foi a 24 de junho de 1899, em Itaparica, o Natal teve lugar a 24 de fevereiro de 1949. E desde então, são ambos festejados anualmente. Estamos novamente numa noite de São João. Mas, desta vez, no glorioso ano de 1954. E em São Paulo, no seu quarto centenário. Enquanto na véspera, em São Lourenço, e nos terrenos da mesma Vila Helena, residência dos dois fundadores da missão em que a STB está empenhada, uma fogueira fora armada pelos irmãos residentes na localidade, além de pessoas não pertencentes às fileiras da STB, embora que seus amigos e simpatizantes, do mesmo modo que vultoso número de crianças comemoravam a grande data de nossa obra. Inclusive, cantando, dançando, soltando fogos, etc. Em São Paulo, na residência também dos dois referidos fundadores da obra, por sinal que, na rua João Moura e mesmo número da Vila Helena, cuja soma cabalística dá o número 15 do arcano do tarô, com seu significado de fogo da inteligência, da sabedoria perfeita, etc., o mesmo faziam os membros da STB residentes em São Paulo, além de vultoso número de crianças. Estas, como se fossem a própria companhia infantil, em miniatura, que, em Salvador, e no Teatro São João, no prólogo de iniciática peça, os dois referidos protagonistas desta peça também de origem divina, tiveram que cantar, para depois então, rumarem para Lisboa, caminho ao norte da Índia. Ilustração, fotografia misteriosa tirada na noite de São João, nos terrenos da Vila Helena, em São Lourenço. O leitor que medite sobre as palavras do texto e descubra o grande mistério. Quanto ao facho, não se trata de um foguete. Servem de testemunhas todos os presentes. Sim, em São Paulo a referida data foi comemorada com o maior brilhantismo possível, embora que, iniciaticamente falando, uma ceia fraterna e amiga, uma espécie de ceia do Senhor, despedida de um ciclo para outro, pois, como se verá mais adiante, o dia 24 de junho de 1954 marcou uma era nova para o mundo. E que dizer dessa mesma data, os jornais anunciarem o cósmico fenômeno de Sol, Terra e Marte se apresentarem numa linha reta, além de desconhecida estrela que brilhava do lado de leste. Tal estreia com Vênus se parecia, na sua luciferina cor azul elétrico.
Mais uma vez dizemos, Tuli, enarrant, gloriam, Dei, pois que, no céu de São Lourenço, como se pode ver nesta mesma revista, em seus números, 126, 130, misteriosos crepúsculos apareceram, como por exemplo, Cristo deitado ou adormecido. O mesmo Cristo de braços abertos, descendo do céu, ou antes, postado no seu portal, foi mais que uma apoteose celeste. E assim por diante. Todos esses crepúsculos, dias e noites de São João, fogueiras acesas, luminosas, fachos estelares se confundindo com o Cruzeiro do Sul, Uziat e Atlante. Que os homens de boa vontade saibam receber o divinal aviso de que o dia 24 de junho de 1954 deu início à, de há muito, esperada Era do Espírito Santo. No mais, não há como dizer, glória a Deus nas alturas. E paz na terra aos homens de boa vontade. Por H. J. Souza.